Então, para além de a gente reconhecer essa cultura periférica, esse povo periférico, enfim, a gente também tem que lutar e reconhecer de que eles também dividam espaço, que nós estejamos todos juntos produzindo conhecimento, porque de nada adianta uma pessoa sair de lá e achar que está tudo bem, não. A partir do momento que eu venho, eu quero trazer toda a minha rapa comigo, eu quero trazer todo mundo comigo, eu quero estar junto ali. Pensando nisso, Fernanda, qual é a tua percepção do que você teve que buscar fora da academia, no sentido assim, quais são as literaturas, quais são os autores, o que você pegou e que não está lá no lugar de prestígio da academia, mas que na tua opinião deveria estar, assim, se puder dar alguns exemplos nisso, acho que enriquece bastante também. Olha, eu fico muito triste, assim, às vezes, porque eu fico pensando que foram poucos autores negros, por exemplo, estudados na formação em letras, né? E eu não falo assim, poucos autores negros, por exemplo, na literatura. Gente, teórico também, sabe? Nossa, Quais total. teóricos negros a gente estuda dentro da academia, assim, não, no nosso, vamos pensar no nosso curso, assim, né? Tá nas humanidades, enfim. Né? Toda a questão de formação para problematizar essas questões, nenhuma delas foi colocada pela academia. Sobre isso também assisti uma live esses dias com alguns professores que, se eu não me engano, eram também do Nordeste ou da Paraíba, alguma coisa assim, que eram sobre os estudos de análise crítico do discurso, e eles falavam justamente isso, porque o nome dos estudos é análise crítico do discurso, né? Que tem justamente por objetivo revelar algumas dessas vozes e as questões de poder dentro do discurso. E os teóricos, justamente, que afundaram, eles falam desde um lugar extremamente privilegiado, né? São europeus ou norte-americanos, brancos, homens, héteros, etc, etc. E eles comentavam justamente essa necessidade da academia, e sobretudo a brasileira, porque eles estavam falando desde as universidades do Brasil, de criar teorias, de criar metodologias, de também olhar para a nossa realidade com as nossas ferramentas metodológicas, porque ele justamente comentava a ideia lá de teorias europeias ou norte-americanas, e que não se comentava, por exemplo, sobre autores africanos dentro da academia, que tinham muitos autores que também poderiam ser usados. Vai mais ou menos isso que você está falando. É isso, eu acho que a gente tem que começar a pensar que essas pessoas também produzem conhecimentos, tem outros conhecimentos mais que a gente pode fazer uso, né? E a gente pode reconhecer, né? Na linguística, assim, eu não vou citar a organização, mas vem ocorrendo várias lives para discutir questões linguísticas, né? E aí a galera levantou essa questão de nós não estamos vendo intelectuais negros discutir linguística. Nós sabemos que tem pessoas negras, indígenas, enfim, que estão pautando linguagem, estão pautando essas manifestações, e a gente necessita trazer essas discussões para à tona, né? É o momento de pandemia, enfim, tá rolando live, é o momento de dar espaço para essa galera trazer essas outras perspectivas, né? Porque a gente olha a Europa como se fosse, meu Deus, o berço do mundo, né? E isso já está muito, isso diz tanto sobre nós, porque assim, nós sabemos muito sobre métodos que nascem a partir dos grupos de estudo de várias universidades, enfim, organizações, mas a gente sabe muito pouco sobre América Latina, por exemplo. A gente conta nos dedos os teóricos ou literatos, enfim, artistas que nós nos utilizamos desse vasto campo aqui que é a América Latina, potentíssimo, né? E a gente sempre olha para a Europa como se fosse o berço do mundo, assim, né? A gente não sabe nem se reconhecer aqui dentro, enquanto as ferramentas que nós temos. O que me ajudava muito nessa questão, no curso, era sempre cursar componentes com cursos diferentes. Então,
Eu fazia uma matéria com ciências sociais, uma com história, uma com a pedagogia, uma para ter outras visões. E a partir dessas conversas com o pessoal da história e outras áreas ali da humanidade, das humanidades, eu conheci muitos autores, enfim, e que eu pude me utilizar ao longo da vida, enfim. Eu acho muito problemático a nossa literatura, por exemplo, eu não ter visto Carolina Maria de Jesus na minha, na minha formação, né? Conceição Evaristo foi muito tardia, porque eu queria trabalhar, então o professor me deixou, né? Pode trazer e trabalhar. Mas ainda falta muito, gente. A primeira mulher a escrever um romance no Brasil foi uma mulher negra. Isso a gente nem pauta, sabe? Isso é muito triste. Mas eu espero que nós possamos caminhar para um fazer um ensino mais reflexivo e que ele seja como a Janaína, você colocou, Carol, que ele seja mais em conversa, em contato, de fato, nas manifestações de linguagem que estão acontecendo cotidianamente, né? Só vai fazer sentido para a pessoa a partir desse marco, assim. Enquanto a gente tratar a língua e essas questões de estudo como se fossem de outro mundo, vai ficar difícil. E eu vejo que é muito importante, pensando nisso, que a gente tenha, enquanto professora, o cuidado para não cair nesse lugar hierárquico de aquilo que o aluno traz é menor. Porque o que eu vejo, assim, é que, pelo menos na nossa região, também fiz a graduação lá em Goiás, foi outra conversa, né? Mas aqui na região de Santa Catarina, agora que eu fui para o mestrado, eu vejo assim, às vezes você quer colocar alguns autores que não são os autores da hegemonia, mas tem certeza, mas não sei se combina. Então, assim, algumas pessoas muito abertas, muito sim, traga, fazem indicações maravilhosas, outras pessoas muito fechadas, assim, nesse sentido, o que eu vejo que é uma característica da nossa região. Então, a gente, quando vai para a sala de aula, eu vejo muito isso, que a gente tem que estar sempre muito lembrar da nossa experiência enquanto aluna, de quando um aluno vem aqui mostrar um gibi, vem mostrar um zine, vem mostrar um rap, vem mostrar um outro tipo de linguagem, que a gente não diga, não, mas eu escolhi isso aqui para minha aula. Sabe, que a gente tem essa abertura, porque se a gente não sai desse lugar em que nós somos os professores que escolhemos o que vamos levar e que o que o aluno traz nunca é relevante, a gente não muda essa cultura, né? Não pode a gente também escolher alguns autores e dizer, não, então isso aqui é o que é o bom. Ó, tô te mostrando isso, o que vocês têm para mostrar? Porque eu acho que os alunos sempre têm muita coisa para mostrar, e em alguns casos não tem também, a gente vai apresentando, daí a pouco eles vêm com um monte de outras coisas, mas é muito importante desconstruir. Eu acho que enquanto professor é visto como uma hierarquia muito alta, a gente se coloca nesse lugar muito de que é o dono da verdade, não funciona. E Não vai conversar. As próprias práticas, né, que dentro do curso de letras, quando a gente pensa na grade curricular, a gente já vê como tem toda uma perspectiva voltada para os cânones, né, sejam na literatura, né, que você começa sempre pelos clássicos e vinha aqueles que formaram, que fundaram uma prática de escrita, ou seja lá o que for, mas não que realmente sejam eles, mas os que levaram esse nome, que levaram esse prestígio, que estiveram nesse lugar e que foram de certa forma reconhecida. Quando a gente fala de ciência, por exemplo, que normalmente os maiores científicos e coisas sempre homens, e a gente tem que lembrar que teve uma época que as mulheres nem podiam entrar na academia, que se estava produzindo, mas que não estava sendo registrado pela academia, todas essas produções de saberes, e a gente se esquece disso. E a academia, no meu ponto de vista, não pode ser um lugar, assim como a escola, como a Fefa comentou, assim como nós, professores de línguas, não podemos ser reprodutores do mais do mesmo. A gente tem que ser subvertores, existe essa palavra? De subverter. Subverter, né? A gente tem que ser transgressor, a gente tem que transgredir e ultrapassar esse tipo de barreira, porque o conhecimento, já dizia, enfim, muitos autores e autoras na nossa área, ele tem que transformar as pessoas e não reproduzir sempre essa continuidade de hegemonia, de poder e enfim, eu acho que a partir de uma compreensão como a gente está tentando colocar
da língua poderia ser uma forma de fazer isso, né? Entre tantas outras que existem. Para deixar aqui uma recomendação de uma literatura, de uma teórica feminista negra que fala sobre uma educação transgressora, a gente tem a Bell Hooks, e dentre muitas outras, mas para dar alguns nomes aos nomes, assim, para as pessoas poderem procurar depois, ela fala muito sobre isso. Eu descobri isso muito, muito tarde, até porque eu fiz a graduação há muitos anos, né? Descobri isso agora no mestrado sozinha também, descobri sozinha, por acaso, a gente vai procurando, né? Não foi uma indicação que veio de dentro da academia, né? E eu acho muito isso, assim, a gente tem que fazer esse movimento de procurar. Se a gente quer transgredir nunca vai ser aceitar o que está sendo colocado sem a gente procurar outras formas. Transgredir tem que ser fazer um pouco diferente, né? E nessa questão, assim, de que até a Janaína fala, por exemplo, eu descobri muito sobre a questão da linguagem, por exemplo, lendo Frantz Fanon, lendo Gada Quilomba, que são... O Frantz Fanon é da área da psicanálise, vem com a psicologia ali. Era uma área totalmente desconhecida por mim. E a Grada também, só que ela também coloca essas questões da colonização, como a violência ela vem sendo reproduzida por meio da língua, né? E a gente não questiona também a língua que a gente está ensinando e a gente está falando, né? Então é bem interessante, assim como a Janaína coloca, de nós sempre... o professor ele vai ter que estar sempre estudando, indo atrás, né? Então, que nós não nos coloquemos num lugar de conforto, que nós possamos nos mexer para outras possibilidades. Fernanda concordar, a gente poderia fazer conjunto, uma lista de recomendações para a gente colocar ali na descrição do vídeo, para dar um norte para as pessoas também, assim, eu quero buscar algumas coisas fora, por onde que eu começo, né? Algumas pessoas estão meio perdidas nesse sentido, como você falou, não é só literatura, não é só arte, tem muito teórico aí, muito teórica para indicar. Assim. Mas eu acho que é basicamente isso, a gente começar a trazer uma galera, sei lá, quem disse que uma pessoa que é estudante de letras não tem que ler Lélia Gonzalez, ou Sueli Carneiro, ou, enfim, uma Carla Cotirene para entender o que é interseccionalidade. Eu acho que tudo isso é essa questão de a gente, nós estávamos conversando, né? Nós precisamos ser interdisciplinares, né? Porque sempre sendo interdisciplinares, a gente começa a de fato construir um conhecimento que seja para além da formalidade, né? Eu acho que aí ele de fato ele auxilia nesse processo de cidadania do sujeito. E foi aí que eu me coloquei num lugar assim, será que depois que eu terminei a graduação em letras, eu sempre pensava, eu acho que eu vou agora para sociais, eu vou para história, eu acho que a letras não é lugar para mim, né? Porque eu não vou querer ficar aqui nesse lugar discutindo cânone, enfim, problematizando essas questões aí que para mim já estão, né? Não tem nem a ver comigo. Eu nem me vejo nisso, não me via naquilo. Aí eu pensei, não, tem que ter pessoas na letras e pessoas discutindo linguagem, enfim, que venha com outra noção. Mas aí, isso eu também só tive noção quando eu fui entender quando eu vi outras pessoas colocarem as suas questões. Tem um livro muito bom que vocês estavam comentando do racismo linguístico, né? Que é do Gabriel Nascimento, inclusive, que se chama Racismo Linguístico. E aí ele traz o Frantz Fanon, uma série de conceitos, enfim, e vai entrelaçar tudo isso para colocar para nós como o racismo também está presente na linguagem, né? Então é isso. Eu falei, não, vou bater o pé e vou... e enquanto eu tiver... enquanto eu tiver nesse espaço aqui, eu vou querer discutir racionais, eu vou querer trazer o que eu ouvia, o que eu vivenciava. Enfim, a minha construção enquanto pessoa não vai afetar no que eu vou fazer enquanto essa pessoa acadêmica depois também. Mas é isso, acho que
Que bom que tu escolheu essa resistência, assim, porque eu concordo, assim, são os lugares mais fechados, é que precisam mais gente do movimento, assim, então fico bem contente que você ficou em letras e está fazendo essa movimentação e que aceitou conversar com a gente também. Acho que sempre que a gente se abre para o diálogo, assim, para conversa e traz outras pessoas, outras visões, a gente vai enriquecendo bastante, né, nesses momentos. Sim. É isso aí. Sim. Não, mas muito obrigada pelo espaço de vocês, pela conversa. Eu acho que é super válido, é extremamente interessante e necessário propostas como a de vocês, porque a gente tem que parar dessa de normalizar algumas coisas e discutir. Então, o debate é sempre muito rico. Parabéns pelo projeto. Ai, obrigada mesmo, Fê. Acho que com certeza a gente vai acabar te chamando outras vezes para vir aqui, porque assim, Com certeza. fecha demais, assim. É tipo, eu podia ficar assim, só teu. Aliás, eu acho que eu só fiquei ouvindo, quase não. Mas é porque é muito legal mesmo, assim, sabe? Eu acho que é sei lá, dá uma sensação de que, meu, a gente não tá sozinha, sabe? Foi quando eu e a Janaína decidimos fazer isso que a gente percebeu que não era só a gente que tava querendo, sabe, discutir sobre essas coisas que você trouxe. E, enfim, obrigada mesmo, tá, Fê? Valeu. Claro, eu que agradeço, gente. Obrigada. Você também. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.